Oferta de ajuda, varão, pode receber. A pessoa pode receber uma oferta de ajuda. Ninguém vai negar isso. Agora, cobrar para pregar, não. Ok? Já respondi. Não tenho dúvida nenhuma. Sim, poucos entrarão pela porta. São poucos. Eu já preguei em uma igreja sobre esse texto e a pastora local, logo que eu desci do púlpito, ela subiu e disse que não seriam poucos os salvos. Os salvos seriam muitos, a maioria. A Bíblia diz o contrário. Nós vivemos época em que as pessoas estão pregando o que a Bíblia não diz. O pastor Aleluia, ele tem a mania de pregar e mostrar texto bíblico. A Bíblia diz que são poucos. Ok, está todo mundo comigo aqui respondendo. São poucos. Alguém que colocou não concorda, eu não sei com o que ele não concorda. Se é com a Bíblia, porque a Bíblia está dizendo que são poucos, né? Ou ele não viu os textos, ele não conhece Bíblia também, ou pode estar falando sobre outra coisa. Eu estou fazendo uma pergunta. São poucos os que se salvam? Sim ou não? Daniel Carvalho, obrigado. São poucos? São. Agora eu vou caminhar mais um pouquinho então. A Bíblia é clara. Isso. Alguém perguntou, e a multidão que aparece diante do trono? Francinaldo. Francinaldo, eu vou te perguntar assim, e a outra multidão que não aparece diante do trono, você sabe qual é o número dela? Responde aí para mim, Francinaldo, vê se eu tirei sua dúvida. Ah, porque João viu uma multidão, é verdade. Mas essa multidão, se compará-la com a que se perdeu, quem é maior? É a multidão de salvos ou a multidão de perdidos? É isso que muita gente se equivoca. Mas João não viu a multidão, pastor, viu? Mas a Bíblia diz que essa multidão, em comparação com os que se perdem, ela é pequena. Entendeu, igreja? Quem está entendendo aí? É pequena. Está entendendo, irmão? Rita, hein, Rita? Você está entendendo? E viu uma grande multidão que não podia contar. É verdade. A pergunta é, dona irmã Rita, a pergunta é, essa multidão que ele viu, se comparada com a multidão que se perdeu e que ele não conta, essa multidão ela é menor ou é maior? A questão é os que são salvos. Francinaldo Ribeiro, eu estou dizendo para o senhor disse que ele viu uma multidão, não é? Então, multidão de salvos. A pergunta aqui é o seguinte, e os que se perderam? Tenta responder isso, rapaz. Não foge do foco. Eu vi uma multidão de salvos, ok. E onde é que está a multidão de perdidos? E que tamanho é ela? Não vou responder mais, não vou ficar perdendo tempo com os senhores. Eu falo uma, duas vezes, se não dá para captar, varão. Infelizmente eu não posso ficar aqui me dando ao luxo de... Senão eu saio do foco, do que eu estou ensinando. Preste atenção, vou falar rapidamente para você entender que são poucos. Não precisava falar, porque a Bíblia já disse. A Bíblia já disse. Estou com quanto tempo de live? 1:12. Tenho tempo ainda. Presta atenção. Francinaldo Ribeiro, tchau. Ok? Tchau. Tem um tempo para o senhor, não. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Olha o que eu vou dizer agora. Eu citei aqui vários textos bíblicos, não citei? Eu não citei vários textos bíblicos? Por que ainda tem gente querendo debater?
Por quê? É tolo ou não é? Eu citei o texto que diz que são poucos. Mas aí a pessoa vem dizer que não. É louco. É louco. Eu citei os textos, ou não? E vou provar agora com mais fatos ainda. Vamos lá, presta atenção aqui. Varão, muita gente pensou nisso também, com base, irmão Rob, né? Com base naquele texto. Dois estarão no telhado, um sobe, outro desce, né? A parábola das virgens, dá a entender que parece que é 50%, né? Tem dois na cama, um sobe, outro desce, né? Dá para se pensar ali que 50% seria salvo, né? Nosso irmão Rob. Mas não é não, varão. Aquilo é só um exemplo que Jesus usou. Quando a Bíblia diz poucos, irmão, pouco não é a metade. Observem. Pouco não é a metade. É a minoria. Quando a Bíblia diz muitos, muitos não é a metade. É a maioria. Preste atenção numa coisa. Quando Deus mandou o dilúvio na terra, quantos justos ele achou? 8. Só 8 escaparam. A Bíblia diz lá em Pedro que Jesus desceu ao inferno para lançar em rosto para aquelas pessoas que estavam lá no inferno desde a época do dilúvio, que não creram. Quando Deus mandou fogo em Sodoma e Gomorra, quantos justos ele achou lá? Quantos justos? 3. São poucos ou não? A Bíblia diz que Ló era justo e tinha alma justa. Deus só escapou de lá 3. Se Abraão tivesse dito, pai, se tiver só um justo, o Senhor deixa a cidade livre, o Senhor deixaria. Só que Abraão parou em 10. Senhor, se tiver 10 justos. Aí só tinha 3. Aí Deus queimou a cidade. Só 3 escaparam, observem. No dilúvio 8. Lá na Sodoma e Gomorra só 3. Quando Deus tira o povo do Egito, 600 mil homens de pé, os soldados, homens que serviam como soldados do exército de Israel, 600 mil homens de pé. Quantos entraram na terra prometida? 2. O resto morreu no deserto por causa de incredulidade, murmuração, idolatria. E não foram salvos, não. Gideão vai para a guerra com 32 mil homens. Quantos que serviram no exército de Israel para a guerra? 300 só. 300. A Bíblia diz que a multidão andava com Jesus, mas antes, lembra daquela história dos 3 que ficaram de pé quando foi feita a estátua? Só Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram de pé? Ali havia um monte de gente de Israel, de Judá, todos se dobraram. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram de pé. Só 3. São poucos ou não? Quando Jesus está andando na terra, teve reunião com Jesus com mais de 5 mil pessoas. Ele só escolheu 12. Depois escolheu 70. E esses abandonaram ele. Muitos deles lá, a maioria. Você ainda tem dúvida de que são poucos os salvos? Muito bem. Provado que os salvos são poucos, ok? Está provado que são poucos os que se salvam, você entendeu isso? São poucos, não são? Por que as pessoas querem dizer o contrário da Bíblia? É para satisfazer quem?
o nosso segundo grande seminário. Atenção, atenção. O nosso segundo grande seminário de batalha espiritual, com o tema Demônios Domésticos na Relação Familiar. Esse nosso grande seminário e profundo seminário vai abrir as matrículas e elas ficarão abertas por algum tempo. O grupo dos que vão fazer este grande seminário, o link está abaixo desse vídeo. O link está abaixo desse vídeo, onde você pode clicar e entrar no grupo que vai participar do grande seminário. Você vai clicar exatamente aí, para que você entre no grupo daqueles que têm interesse em participar deste segundo grande seminário de batalha espiritual. As matrículas começarão hoje. Então, os irmãos que estão neste grupo é os que terão a prioridade para as primeiras vagas. Nós teremos 40 vagas. Prestem atenção. Prestem atenção. Todos que têm interesse em se aprofundar no campo de batalha espiritual, principalmente aqueles que já fizeram o primeiro grande seminário com o pastor Aleluia, agora tem a oportunidade de fazer o segundo. E aqueles que não fizeram também podem entrar neste segundo grande seminário de batalha espiritual com o tema Demônios Domésticos na Relação Familiar.